levantado da terra, todos atrairei a mim. Amém? Meus irmãos, o momento em que Jesus faz esta afirmação, ele está rodeado por alguns gregos que queriam ver Jesus. E Jesus era um personagem estranho, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. As cabeças pensantes de Israel rejeitaram Jesus. A classe religiosa, a classe governante, rejeitaram Jesus, não aceitaram Jesus. Percebe-se que Jesus, quando nasceu, não se manifestou no templo, não se manifestou no palácio, se manifestou aos pastores de ovelhas. Me parece que aqueles corações estavam dispostos a recebê-lo, os outros não. E Jesus está dizendo aqui, como os discípulos estranharam e ficaram felizes, olha, os gregos querem conhecer Jesus. Alguns queriam, outros não. Aí Jesus faz esta afirmação: quando eu for levantado na terra, eu atrairei todos a mim. Jesus faz esta afirmação explicando que era por causa do tipo de morte que ele ia ter. No versículo de número 33 diz assim: e dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Jesus sabia muito bem que ele ia para o Calvário. Lá em Mateus capítulo 20, ele está tendo uma conversa com os discípulos. Olha o texto, 20 e 17. Subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então Jesus tinha ciência de que ele ia para o Calvário. Jesus não foi pego de surpresa. E ele está dizendo assim, ó: quando eu for levantado no Calvário, então eu atrairei todos a mim. Antes de entrar na mensagem, eu queria dizer uma coisa: você está aqui porque a cruz de Cristo te atraiu. É somente por esta razão que você está aqui. Aleluia. A cruz de Cristo te atraiu. A palavra da cruz, diz a Bíblia, que parece loucura para os que perecem, mas para nós é a salvação, é a garantia da salvação, é a alegria da igreja. Irmãos amados, eu queria mostrar para você que Jesus estava tão ciente. Eu queria que você entendesse que Jesus veio a este mundo para isso, para esse momento, para o Calvário. Eu queria que você percebesse a necessidade da cruz. Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 14. Jesus fala assim: ó, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha o versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa eu lhe contar essa história da serpente levantada no deserto. Deus chamou o povo do Egito, tirou o povo do Egito, e Deus está levando ele pelo deserto. No deserto tem as dificuldades do sol quente durante o dia, tem a dificuldade do frio à noite. Mas esse povo que estava no deserto tinha o cuidado de Deus. Deus cuidava deles na hora da alimentação. De segunda a sexta, toda manhã, tinha maná fresquinho para eles colher e preparar os alimentos para comer. Todo dia tinha uma pedra que seguia eles, era a rocha ferida de Meribá, para eles tomarem água.
Todo dia Deus provia o alimento, todo dia Deus provia a cobertura do sol. Uma nuvem estava sobre a nação, caminhando pelo deserto, e à noite uma coluna de fogo guiava e aquecia o povo no meio do deserto. Deus estava cuidando deles. Mas em dado momento, esse povo insatisfeito, demonstrando total ingratidão com o que Deus tinha feito. Deus tinha tirado ele da escravidão, tirado das mãos de Faraó, mas eles não estavam felizes, começaram a reclamar contra Moisés e contra Deus. Então Deus, em resposta ao pecado deles, permite que no deserto apareçam serpentes, e a Bíblia chama de serpentes ardentes, que a picada daquela serpente não só doía, como queimava. E o povo começou a ser picado por aquelas cobras. E as cobras picavam eles, e o que acontecia? Eles morriam infectados com aquele veneno. E agora o povo começa a ver e fala: Moisés, o que vai acontecer? Mas a cobra só era a resposta do pecado deles, a resposta da conduta má deles. Então eles pecaram contra Deus. E aí vem a serpente e pica eles, a serpente morde eles, e eles agora são infectados. Então o que é que Deus fala? Moisés, pega uma serpente de bronze, igual, semelhante a essa que está picando eles aí, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste, e leva lá num lugar alto no deserto, preste atenção, e coloca a serpente lá, e deixa ela desse jeito assim, ó. E há de ser que todo aquele que for picado pela serpente, perceber que a serpente mata, perceber que o veneno da serpente é terrível, ele vai olhar para essa serpente, e eu vou curar eles. Agora imagine o senhor, a mãe, o pai, com uma criança pequena, de 6, 8, 10 anos, gemendo de dor e diz: mamãe, olha o que eu estou sentindo aqui, é por causa do pecado dos pais. Aí ela pega, olha aquela criança e fala: meu filho, olha lá para a serpente. Olha para a serpente, meu filho. Imediatamente aquela criança era curada do veneno da serpente e ela era restaurada. Aí Jesus diz o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente, importa que eu seja levantado no Calvário. Aleluia, preste atenção. Por que a serpente precisou ser levantada? Porque os homens pecaram contra Deus. E por que Cristo tem que ser levantado no madeiro? Porque os homens pecaram contra Deus. Diz a Bíblia que lá na criação do Éden, quando Deus criou o Éden, colocou o homem e a mulher ali no Éden, e quando eles disseram para eles: tudo aqui é seu, aproveitem, vivam, mas eles não quiseram obedecer a Deus. E Deus lhe disse: tem uma árvore no centro do jardim, não coma do fruto dela. Eles não entenderam a ordem de Deus, e Deus disse: olha, o dia que comer da árvore, morre. Mas eles não entenderam e comeram do fruto, participaram do fruto e pecaram. Lá em Gênesis 23, Gênesis 3 e o versículo 23, olha que interessante. Deus olha para eles e descobriu que eles pecou. Sabe o que é que Deus fez com eles porque pecaram? O dia que vocês pecar, vocês vão morrer. O dia que vocês pecar, não podem mais ficar junto comigo. Então Deus, diz a Bíblia, olha lá: e o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Deus expulsou o homem da sua presença. Olha a necessidade da cruz aparecendo. Mas é tão interessante que no versículo 23, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, expulsou. Olha isso no versículo 24. E cuidou que ninguém pudesse mais voltar lá. Ninguém mais podia entrar no jardim e se aproximar de Deus. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Se alguém quisesse entrar de volta, teria que passar por essa espada inflamada. Preste atenção nisso.
Mas o que é mais interessante, Deus expulsa o homem, protege o homem, só que antes de expulsar, olha o que é que Deus fala no versículo 15, Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Entenda a graça e a bondade de Deus. Antes mesmo do homem ser expulso do jardim, antes de Deus colocar o querubim, Deus tinha dado uma promessa: e porei inimizade entre a serpente e a mulher, entre a semente da serpente e a semente da mulher, e a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e a serpente vai ferir o seu calcanhar. Preste atenção, antes de expulsar, Deus já havia feito uma promessa: eu vou tirar vocês daqui, mas vou preparar o dia para trazer de volta. Eu vou tirar vocês daqui, mas vou preparar a hora para a gente mudar a história novamente e a gente reatar a aliança novamente. Aleluia. Agora, como isso poderia ser feito? Deus vai explicando isso ao longo da história para a nação de Israel. Lá como Israel, Deus fez um pacto com eles e uma aliança, e diz para eles o seguinte: olha, se vocês obedecerem a minha palavra, eu guardarei vocês, vocês terão vida. Mas, no mesmo momento em que Deus deu a palavra, Deus deu a lei do sacrifício, e diz para eles: olha, se vocês não conseguirem obedecer a lei, vocês peguem um cordeiro, um animal puro, sem mancha, e vai até o templo, e lá oferece ele no lugar de vocês. O que é isso? Toda alma que pecar morrerá. O salário do pecado é a morte. Aquele que peca tem que morrer. Então Deus ensinou para Israel assim: ó, vocês vão lá, peguem um animal e leva no templo. Quando chegar lá, o sacerdote vai pegar esse animal, você vai ofertar o animal, você vai estender a sua mão direita para a cabeça do animal, vai transferir todo o seu erro, todo o seu pecado para aquele animal. Então, transferiu o seu pecado para o animal? Ok. Agora vem o sacerdote e mata aquele animal no seu lugar, para que você não morra. Deus estava ensinando isso para eles. Sabe o que é? Sem derramamento de sangue não há expiação de pecado. O pecado gera morte, e se não morrer, não há perdão de pecado, não há como. Mas a pergunta é: a necessidade da cruz existe, mas e daí? Quem é que vai morrer na cruz? Quem é que vai morrer pelos pecados? Olha, se eu morrer, não adianta nada. Se eu reconhecer que eu pequei, não adianta nada, porque o sacrifício tinha que ser de um animal puro, de um animal sem mancha, e eu não sou puro, você não é puro, você pecou, o seu pecado te condena. Não há como o homem se livrar dos seus pecados, não tem jeito do homem se livrar dos seus pecados. Olha para mim que eu vou dizer uma coisa para você: pastor, mas será que eu pequei? Eu sou tão bonzinho. Se você mentiu uma vez na vida, essa mentira pesa contra você, e ela vai te levar para o inferno, para a condenação eterna, porque você não pode apagar esse pecado. Se você furtou uma agulha, esse furto pesa contra você, vai te levar para o inferno, porque você não pode apagar o seu pecado. Mas na cruz, Jesus tomou o meu e o seu pecado e apagou as nossas transgressões. É por isso que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele apagou. Ele é o sacrifício eficaz. Ele foi para o Calvário. Eis aí a necessidade da cruz. Perceba que sem esta cruz não teria jeito. Sem a cruz não haveria saída. É por isso que a cruz é constrangedora, porque faz eu e você pensar: o meu mérito acaba na cruz, o seu mérito acaba na cruz, de bom homem, de boa mulher, acaba na cruz, porque a única razão de eu estar aqui é por causa que um justo foi para a cruz no meu lugar, senão eu não poderia estar aqui.
Deixa eu mostrar para você a dura realidade da cruz. É tão triste saber disso, que Deus olhou do céu e viu que nós estávamos condenados. Não tinha saída para você, Simval. Não tinha saída para você, Nelson. Não tinha saída, não tem saída. Não existe outro meio, irmão Orlando. Não tem como o homem se livrar dos seus pecados. Deus olhou e não tinha saída, só tinha uma saída: condenar a raça humana. Mas João 3,16 mostra para nós o amor de Deus, irmão Orlando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus enviou o seu próprio Filho, aleluia. Glória a Deus. Sabe, Ele é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Ele é o Deus que fez homem, que se fez homem. Olha comigo o texto bíblico, Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Pode glorificar o Filho de Deus. Jesus merece ser adorado, Jesus merece ser glorificado, aleluia. O Filho de Deus se fez carne e veio a essa terra. Mas é interessante que Ele é Deus. A Bíblia diz que todas as coisas que existem foram feitas por Ele. Lá no Éden, Ele estava lá. Quando Deus disse, haja luz, haja, era Ele trabalhando. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, aleluia. Jesus estava lá, mas agora Ele se fez carne, Ele se fez um homem igual eu e você, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas dificuldades. Ele precisava tomar banho, Ele precisava almoçar, Ele precisava jantar, Ele precisava descansar o seu corpo cansado. Ele sentia tristeza, Ele sentia dores, Ele sentia fome, Ele sentia cansaço. E Ele é Deus, irmão Orlando. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso que humilhou-se a si mesmo e tomou-se a forma de um feto, que não era visível a olho nu, veio para o ventre de uma moça chamada Maria, e Ele lá dentro ficou, e ela como uma incubadora o recebeu. E Ele continuou gerando, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, sexto, sétimo, oitavo. E quando está chegando perto do nono mês, tem um casal lá em Belém, batendo de porta em porta. Tem um lugar para nós aí. A cidade estava cheia, não tinha lugar. Ei, é que vai nascer o menino Jesus, e não tinha lugar. A casa estava cheia, o hotel estava cheio, ninguém queria abrir a porta para eles. Deixa eu fazer uma pergunta: será que Ele achou lugar no seu coração? Será que Ele achou lugar na tua vida? Será que Ele acha lugar no teu coração? Aleluia. Lá não tinha. Sabe onde teve lugar para Ele? Na manjedoura. Uma manjedoura alguém oferece lá, tem uma manjedoura, leva a sua esposa para lá, Ele coloca a mulher no chão, deita ela, arruma ela de algum jeito. Deveria ser um homem cuidadoso. Tinha Jesus no ventre de Maria. Todo homem que sabe que a mulher carrega o Espírito Santo, ele é cuidadoso, ela é cuidadosa, porque sabe que o Espírito Santo está lá, né? Aí Ele cuidou dela, arrumou ela lá. Chegou a hora de dar a luz. Não se iludam. Maria teve dores de parto, as primeiras contrações de hora em hora.
de 30 em 30 minutos, de 15 em 15 minutos. Ah, não tinha parteira lá não. Ela e o seu esposo estão ali observando. E agora? Fica tranquilo, o projeto que está aí é de Deus. O projeto que está aí é de Deus. Ele vai nascer, aleluia. E quando chega a hora de dar a luz, nasce uma criança envolvida na placenta. O líquido seminal está tudo sobre ele. Ele precisa então cortar aquele cordão umbilical. Abraça aquela criança. Aquele bebezinho é o Filho de Deus. É o Todo-Poderoso na sua mão. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia, está nas mãos dele, aleluia. O menino vai crescendo, é uma criança normal, é uma criança igual às outras, que a Bíblia diz que ele precisou ser ensinado, foi ensinado obediência para ele, foi ensinado disciplina para ele, foi ensinado a viver segundo o padrão da palavra de Deus. E aquela criança vai crescendo até chegar à idade adulta. Quando chega à idade adulta, ele aparece às margens do Rio Jordão. Lá nas margens do Rio Jordão, sabe o que aconteceu lá? Tinha João, seu primo, pregando, anunciando. E de repente João fala assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem Jesus no meio do Jordão, entra no meio do Jordão e fala: João, eu vim aqui para ser batizado. João fala: mas que é isso? Está tudo errado, eu que deveria ser batizado. Falou: João, nós não estamos aqui para protocolo, nós estamos aqui para cumprir a palavra de Deus. Batiza eu, João, é para cumprir a verdade da palavra. Quando João mergulha na água, o céu se abre, uma forma de pomba desce sobre Jesus, e a voz soa lá em cima, a Trindade se manifesta no meio do Jordão, dizendo assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ouçam a Ele, aleluia. A partir daí, meus irmãos, Ele cura o filho do cego, cura o coxo, cura o aleijado, cura o surdo, ressuscita o morto, ressuscita a filha de Jairo, ressuscita muita gente, e aquilo acontece, milagres e milagres e milagres. Aí ele avisa os discípulos: eu vou ser levantado. É a dura realidade da cruz, que a Bíblia descreve isso parcialmente, lá em Mateus capítulo de número 27, olha para você ver comigo, meu irmão, que coisa triste, que realidade mais triste. A pergunta que eu sempre faço é: o que é que ele fez? Ele prejudicou quem? Ele maltratou quem? Ele deu prejuízo a quem? A Bíblia vai responder: ele nunca pecou. Quando ele chega diante de Pilatos preso, para que Pilatos o julgasse, Pilatos olha para ele e fala assim: eu não acho problema algum na vida desse justo. Enquanto Pilatos está julgando, alguém o interrompe e fala assim: Pilatos, vem aqui. A sua esposa mandou te dizer que ela não conseguiu dormir essa noite. Ela teve um sonho, e o sonho dizia assim, ó: ele é justo, ele é justo, ele é justo, aleluia. Diga comigo assim, ó: ele é justo, ele é justo, aleluia, ele é justo. Não há razões para condená-lo, não tinha como. É a dureza da cruz, é o justo pelos injustos. Jesus estava tomando o meu e o seu lugar. Se você olhasse e falasse: Jesus, você não tem pecado, desce da cruz, sai daí. Fala: eu não, mas o Oséias tem, e é bastante. O Pedro tem, o João tem, não, eles têm, a igreja de Macatuba tem, eu vou tomar. Agora pega aí a conta do Oséias, joga na minha conta, marca aí. O Oséias mentiu, marca aí. A mentira do Oséias vai para a conta de Jesus. Já parou para pensar nisso? Quando você enganou, o engano do Oséias vai para a conta de Jesus. Adulterou, o adultério do Oséias vai para a conta de Jesus. A Bíblia diz que ele pegou o meu pecado, o seu pecado,
o nosso pecado, irmão Orlando. E pegou aquela cédula, aquela condenação. E lá na cruz do Calvário ele fez assim, ó. Dá o pecado do Oséias aí. Dá o pecado da igreja de Macatuba. Do ladrão. Da mulher promíscua, do homem promíscuo. Daquele que enganou a esposa. Dá aí para mim. Aleluia. E ele rasgou a cédula que era contrária lá naquela cruz. Aleluia. Olha comigo. A Bíblia diz, Mateus 27, versículo 27. Olha aqui, ó. Então, versículo 26, então soltou Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram dele todo junto à corte. Preste atenção o que fizeram com Jesus. Olha aí a dura realidade da cruz. E despindo, o cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as vestes e o levaram para ser crucificado. Eu estou falando de um homem que nunca errou, de um homem que nunca pecou, nunca transgrediu. Mas por causa do meu pecado, do seu pecado, ele sujeitou, ele foi despido, ele foi cuspido, ele foi escarnecido. Botaram uma coroa de espinho, o espinho furou a sua cabeça, a sua fronte, o sangue escorreu, e os homens ajoelhavam na sua frente. Fala, rei, e aí, rei, zombando dele. Mas aqui a igreja diz, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, e não fala com zombaria, fala porque acredita, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é conduzido para a rua, põe-lhe sobre os seus ombros um pesado lenho, ele começa a carregar aquele lenho, o seu corpo está ferido, o seu corpo está rasgado, porque ele foi chicoteado, o seu corpo foi cortado de chicote. Mas ele carrega a cruz pelo caminho, ele vai carregando. Diz a Bíblia que no meio do caminho encontra um sirineu, um homem que ia oferecer o seu sacrifício, e alguém pega ele, vem cá rapaz, carrega a cruz dele aqui. E o sirineu coloca aquela haste no ombro, e começa a carregar aquela haste. O sirineu começou a sentir o peso do madeiro, mas o peso do pecado era Jesus quem carregava. Simão só sentiu o peso da madeira, mas a cruz era muito mais pesada para Jesus, porque naquela cruz estava pregado e cravado o meu e o seu pecado. Jesus chega no Gólgota, chega no lugar do monte chamado Calveira, no momento em que ele disse que ia ser levantado. O que era ser levantado? Era colocar na cruz, erguer a haste, e lá ele ficaria para a vergonha, exposto à sua vergonha. Veja comigo, para que servia a crucificação? Era uma pena retributiva. O que é isso? A pena era de acordo com o crime que a pessoa cometeu. Era ressociativa, porque mostrava para todo mundo, está vendo aquilo ali? Ó? Aquilo ali é algo que não se faz. Quem desobedece a lei vai parar lá. Quem andar que nem ele andou, vai parar no madeiro também. Era para melhorar a sociedade. Então aquilo, as mães passavam e diziam: meu filho, olha para a cruz. Se você não andar conforme a lei, olha lá o que vai acontecer com você, você vai morrer na cruz. Porque Jesus foi o único homem inocente crucificado, mas a cruz era para quem pecava, para quem errava, era para bandido, era para malfeitor mesmo. E naquele dia, Jesus chega no Calvário, e está lá ele carregando a haste. Os homens tiram as suas vestes, esticam a sua mão esquerda de um lado, ajeita o cravo na mão direita, na mão esquerda, e bate.
aquele martelo bate para atravessar a mão de Jesus e prender o prego na madeira. Estica a mão direita. A mão direita é esticada. O mesmo processo. O prego é cravado na sua mão. Agora vai para os pés. Coloca os pés dele no patíbulo. E lá vai um grampo um pouco maior. Bate em cima do pé dele. Vai batendo. Aquilo começa a entrar. E tem um detalhe. Os ossos não poderiam ser quebrados. Aquele prego, quando vai entrar no pé de Jesus, ele tem uma ordem: não quebra os ossos, porque dele não vai ser quebrado o osso. O cordeiro não pode ter mancha, não pode ter defeito para ser oferecido. E o prego atravessa o pé dele, ele é preso o pé naquela cruz. Então levanta o nosso Senhor Jesus. Imagine o solavanco que isso dá. Parece que as mãos vão rasgar, que o pé vai rasgar, mas ele fica de pendurado no madeiro, e a Bíblia diz: como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Eu queria que você entendesse um pouquinho quanto custou para você entrar aqui, para tirar você das garras do inimigo e te colocar e dizer assim: ó, você é meu, eu te comprei no Calvário, aleluia, glória a Deus. As horas se passam no Calvário, eles começam a olhar para ele, e alguém diz assim: vai dar a tarde da sexta-feira, precisamos matar eles logo, senão vai atrapalhar a Páscoa que é amanhã. Se der 6 horas, ninguém pode mexer com isso. Jesus está olhando e conferindo tudo o que está acontecendo. Quando Jesus viu, já aconteceu tudo. O pecado do Oséias já foi rasgado, do Natal também, do Simval também, do Denilson, foi conferindo na sua mente, já está pago. Num esforço que não dá para explicar, porque o seu pulmão já estava comprimido, ele já não tinha mais sangue pelo corpo, seu coração batia com dificuldade, com o restinho de sangue que ele reservou, mas foi o suficiente para ele abrir a boca e dizer: Pai, está consumado. Tetelestai. Acabei. Serviço está feito. Aleluia. Agora pode glorificar Deus, porque o sacrifício foi eficaz. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. A cruz de Cristo é a nossa segurança. Esse brado é a nossa vitória. Olha a promessa. Recebe essa promessa no seu coração. Recebe aí. Gênesis 3:15. E vai nascer um, que é semente da mulher. Todos os homens aí, mulheres, quem nasceu aí, é semente do homem. Todo mundo entendeu ou não? Só Jesus é semente da mulher, porque não teve participação humana. Ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Então a semente da mulher está no Calvário. E a Bíblia diz assim, ó: e ele vai pisar na cabeça da serpente, vai esmagar. Sabe o que significa isso? Ele não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Ele perdeu o poder sobre a nossa vida. A serpente que enganava e perseguia perdeu o poder sobre a nossa vida. Eu estou livre, você está livre, porque Jesus lá na cruz do Calvário esmagou a cabeça dele. Aleluia. Ele não tem mais poder.
Aleluia! Glória a Deus. Vamos terminar? Resultado do Calvário. Resultado da cruz. O que aconteceu? Lembra que eu disse no Éden que tinha um querubim com uma espada na mão lá? Pois é, a cruz era a espada do querubim. Jesus enfrentou aquela espada para pegar eu e você e dizer de novo, você vai entrar no Éden comigo. Vem comigo, vem, você vai entrar no Éden. A partir de agora, há um caminho aberto entre você e Deus. Não tem mais separação, não tem mais barreira de divisão. Entre você e Deus não há mais separação. Sabe o que o escritor aos Hebreus diz? Preste atenção nisso. Você pode chegar com confiança e com ousadia na presença de Deus. Por quê? A barreira de separação quebrou. Aquilo que era inimizade passou a ser uma amizade com Deus. Escuta o que a Bíblia diz. Olha isso. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, ele explica, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Havia uma amizade rompida, havia uma comunhão quebrada, mas na cruz do Calvário, o Senhor Jesus uniu de novo. Aí pegou você, um pecador miserável, e diz, pode falar com Deus, vai com Deus, eu não preciso pedir para ninguém mais, não é João que vai por mim, não é Maria que vai por mim, sou eu mesmo. Mas é você, sou eu mesmo. Ele garantiu, pode entrar. Ele rasgou o véu lá do alto a baixo e diz, entra, passa, há um vivo e novo caminho. Aleluia. Oh glória. Acabou a inimizade. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar com um crente atribulado, crente que está com dificuldade. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo para você. O sacrifício no Calvário lhe garante, te dá essa autorização. Em qualquer lugar, aonde você estiver, diga, eu fui comprado pelo sangue, então eu tenho liberdade para entrar na presença de Deus. E vai, e vai, e vai. Ninguém ora mais que você, ninguém é melhor de oração que você. Deus quer ouvir você. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Aquela inimizade acabou. Agora nós somos amigos. Jesus quebrou essa inimizade lá na cruz do Calvário. Sabe o que aconteceu também? O meu pecado me condenava. Eu disse aqui, ninguém se livra do seu pecado. Não dá para pagar. Não dá para fazer penitência. É só Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Eu queria ler com a igreja, mas eu queria que você lesse crendo. Depois do Calvário, depois da cruz, depois do brado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Quem está em Cristo Jesus aqui? Eu te chamo de bem-aventurado. Não há condenação contra você mais. Aleluia. Quando a acusação chega, ele faz assim, ó. Está pago. Está pago. Está livre. Não tem mais condenação. Sinta a liberdade do Espírito aí. Sinta, você não está mais condenado.
Sabe, irmão? Na cruz, eu estava destituído da glória de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas sabe o que aconteceu na cruz? Restituição. E tem mais. Agora eu sou filho. E agora eu sou herdeiro. Você tem noção que é pegar uma pessoa, um andarilho de rua, um mendigo, que pede almoço, que pede pouso. Hoje não pede mais pouso, né? Deixa eu dormir aqui embaixo. Que pede a janta, que pede roupa. Chamar ele e falar: vem cá, eu vou te falar um negócio que você não sabia. A partir de hoje, vou mudar a sua situação. Você aceita? O que eu tenho que fazer? Crer. Acredita que eu estou falando a verdade para você, só isso. Vem cá. Vamos trocar essas vestes. Jesus vai te dar uma veste nova. Tira essa veste aí. Como que é seu nome? Agora seu nome será tal. Preste atenção. O seu sobrenome, Filho de Deus. Aleluia. Seu sobrenome, Filho de Deus. O que isso significa para mim? Significa que agora você não precisa pedir para ninguém falar com o seu pai. Você vai diretamente falar com ele. Ah, tá bom, então eu posso falar com ele? Pode. Tem mais uma coisa. Tudo que tem nessa casa aqui é dele, é seu. Tudo que tem aqui é meu e é seu. Pode usufruir, pode aproveitar, é seu. Ele preparou para você. A comida que tiver na mesa, o banquete, assenta e come, porque ele preparou para você. Ah, tem mais, deixa eu te falar. E já tem uma herança incorruptível te esperando. A herança é sua. A partir de hoje você não é mais mendigo. Agora você é filho do rei. A herança é sua. O reino é seu. Você vai desfrutar de todas as benesses do reino a partir de hoje. É a cruz. É a cruz de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar por esta palavra. Eu não sei você, mas me dá uma alegria tão grande de falar isso. Porque sabe, tem hora que você precisa falar e ouvir para reafirmar a fé dentro de você. Irmão Orlando, que preço que foi pago por mim, eu não pagaria. Por mim eu não pagaria, mas de jeito nenhum. Mas ele pagou esse preço por mim. Ele pagou esse preço por você. Eu acho que a gente deveria servir com mais fidelidade. A gente deveria procurar ser mais fiel a ele. Mais grato, mais grato. Aleluia. Graças a Deus. Só tem um jeito da gente se livrar dos nossos pecados, meus irmãos. É olhar para a cruz de Cristo. É crer no sacrifício de Jesus. Foi por você. Foi por mim. Sabe o que eu pergunto? Se tiver alguém que entendeu, aquele sacrifício também foi por mim, e quer se ver livre dos seus pecados, esta é a oportunidade. Crer em Cristo, crer no que Ele fez. Vamos ficar de pé.
Será que você parou para pensar? A redenção